Meus irmãos, boa noite. Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Amém? Muito bom, privilégio poder estar aqui com os irmãos e rever, o rosto aí dos irmãos já conhecido, alguns novos, A gente já teve por aqui, pela graça de Deus. Eu sou dessa congregação, E a gente teve que se retirar, já tem 1 ano e 4 meses que a gente está ali na congregação Presbiteriana Nova Vida, no bairro São Félix. Mas para mim sempre é um privilégio poder estar aqui com os irmãos e partilhar da palavra de Deus. Vamos então ler a palavra do Senhor. Convido os irmãos que abram suas Bíblias, a segunda carta de Pedro, no capítulo 3, já lá no finalzinho, versículo 17 e 18. Obrigado. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 17 e 18. Ouça com fé a leitura que farei da palavra do Senhor. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém? Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Eterno e bondoso Deus, Deus de toda graça, Deus santo. Pai amado, nós diante de Ti rogamos a bênção do Senhor sobre nós. Suplico, ó Pai, que o Senhor venha dissipar dos nossos corações toda distração, tudo aquilo que nos atrapalha, Senhor, de ouvir a Tua voz, de aprender do Senhor. Rogo também que o Teu Espírito Santo, Pai, o nosso mestre interno, ele venha nos conduzir pelo caminho verdadeiro e aplicar essas verdades eternas em nossos corações essa noite. Fale conosco com graça, nos encoraja, nos exorta, Senhor, segundo a Tua vontade, fortalece os nossos corações essa noite. Faz o Teu reino avançar, Pai. É o que eu te peço e por fé eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Naturalmente, meus irmãos, ao lermos esses versículos, em especial o versículo 18, surgem perguntas a nós, ou a mim, ao ler esses versos. Será se de fato nós estamos avançando na fé cristã? Será se em nossa caminhada cristã nós estamos tendo um avanço na fé? Ao compreender as verdades eternas do Senhor e como aqueles que foram agraciados por Deus pela sua bondade e receber essas riquezas insondáveis de Cristo, será se estamos tendo progresso na caminhada com o Senhor? E eu quero falar nessa noite especificamente sobre isso, sobre o crescimento na graça. E quando eu me refiro ao crescimento na graça, eu não falo especificamente porque nós sabemos que não é o estado de justificado como somos em Cristo Jesus, que é um ato de Deus quando nos justifica pela fé. Não é que nós estamos gradualmente crescendo e sendo mais justificados, ou que estamos sendo mais eleitos ainda do que já fomos. Não é especificamente isso. Quando eu me refiro a esse crescimento na graça, é que o arrependimento, é que a fé, refiro-me à esperança, o amor, a humildade, o zelo por Deus, bem como coisas semelhantes relacionadas às graças do Espírito Santo dado a nós, se estão crescendo gradualmente em nosso coração, se estão tendo progresso no nosso coração. É importante nós entender o contexto da carta de Pedro, em especial das suas 2 cartas, porque o contexto dele é um contexto completamente diferente do nosso. Nós entendemos que com o avanço do Evangelho, quando os discípulos são enviados a proclamar o Evangelho de Cristo por todo o mundo, nós percebemos que por causa da perseguição aos cristãos do primeiro século, aconteceu algumas diásporas, e os cristãos foram dispersos ali no primeiro século, perseguidos por causa da palavra do Senhor e por amor a Cristo. É muito diferente de um contexto nosso, onde somos amparados pela lei constitucional do nosso país, tendo a liberdade religiosa de culto, de poder cultuar e professar a nossa fé,
E graças a Deus por essa liberdade. Mas talvez para nós, ao lermos as duas cartas de Pedro, e se os irmãos tiverem a oportunidade de ler essa carta, que leem essa carta, a gente vai perceber que talvez, ou até pensar, né, de forma superficial, que Pedro talvez estaria sendo muito duro com aqueles irmãos, tendo em mente o contexto de perseguição no qual eles estavam passando, eles estavam enfrentando por amor a Cristo. Os irmãos sabem, né, que os imperadores fizeram com os nossos primeiros irmãos, a perseguição que foi desencadeada contra os crentes, fazendo muito deles como tochas ali em Roma, a ponto de o próprio Pedro ser crucificado por amor a Cristo, e pedindo a que o crucificasse de cabeça para baixo, porque era indigno de ser crucificado como o seu Senhor. Então, para nós, que vivemos numa liberdade tal e temos esse livre acesso à palavra e poder professar a fé em Cristo, talvez ao sermos expostos à palavra, esses textos, esses 2 versículos, não sintamos talvez o mesmo impacto. Ou talvez pensaríamos aqui que Pedro deveria ser um pouco mais calmo com os irmãos que estavam sendo perseguidos. Talvez trazendo uma mensagem mais palatável, mais agradável, que de fato pudesse os encorajar na situação a que eles estavam vivendo. Mas você vai perceber que desde o capítulo 1 de Pedro, da sua primeira carta, Pedro vai chamar aqueles irmãos e relembrar o Deus a qual eles estavam servindo, Deus vivo e santo, e que eles, como povo de Deus, que carregavam a imagem do Senhor em Cristo, deveriam também viver uma vida santa. Que embaixo de perseguição, o primeiro propósito deles como crentes aqui no mundo era glorificar a Deus e viver para Ele, e anunciar as riquezas da sua graça ao mundo. E é o que de fato eles fizeram por amor a Cristo. Eles não mediam esforços para pregar o Evangelho e para professar o nome de Cristo, por mais que a perseguição ferrenha se desencadeasse sobre eles. E a gente tem aí o testemunho histórico de que quanto mais crentes eram mortos por amor ao Evangelho, mais crentes nasciam na fé. Mais crentes e os eleitos eram alcançados pela pregação do Evangelho de Cristo. Talvez nós, ou muitos de nós essa noite, não somos impactados ao lermos talvez a palavra essa noite, vermos o que de fato ela diz a nós. Porque Pedro, no versículo 17, 18, ele vai aqui fazer um resumo daquilo que ele já tem falado aos irmãos. Primeiramente, mostrando o perigo dos falsos profetas. Aqui também os irmãos não descaiassem da firmeza na palavra, na doutrina que havia sido dada pelos apóstolos. Pelo contrário, para que eles não fossem arrastados pelo erro desses insubordinados, onde Pedro vai pegar de forma veemente com os falsos profetas, ele vai nos chamar a que cresçamos na graça de Cristo e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. A gente vê em nosso tempo, especial hoje por causa das redes sociais, né, o carro-chefe que temos de falsos profetas. E atualmente a gente percebe um jovem de 14 anos enganando vários crentes. E eu vi uma frase muito interessante hoje ainda, onde um certo pastor presbiteriano diz que se um jovem de 14 anos consegue enganar tanta gente, quanto mais o anticristo. Então você percebe uma igreja superficial, especial em nosso país, no Brasil, onde todo o evangelho e pregação para ela, né, ela abraça e acolhe com uma alegria. Falou Jesus, ela está dentro. Falou o nome de Deus, ela abraça. E às vezes nós não paramos para averiguar, examinar e ver se de fato tais movimentos, tais profetas, como se titulam, de fato são de Deus. E pregam coerentemente como o evangelho, com as escrituras sagradas. Pedro termina a sua segunda carta com 2 ordenanças. Evitar o erro, né, e permanecer firmes na doutrina. E fala também de um crescimento no qual nós, como crentes, como ele mesmo vai dizer, que nós nascemos da semente corruptível, mas de uma semente incorruptível, da própria palavra de Deus,
devemos evidenciar. Devemos olhar para o nosso coração e nos perguntar: será se eu estou de fato crescendo em graça? Será se o meu cristianismo não é meramente um cristianismo formal, domingueiro, no qual ele se limita somente às minhas roupas domingueiras, à minha fala religiosa, a uma piedade falsa externa? Ou é uma piedade proveniente do coração, que ama a Cristo, que ama o Senhor, que é banhada com zelo, que há de fato um amor a Cristo e a sua pessoa? Porque para um crente meramente formal, essas perguntas não chamam muito a sua atenção. Não atrai muito a sua atenção. A pessoa que não tem mais do que uma religião dominical, cujo seu cristianismo se baseia em vestimentas. Não se pode, como é natural, esperar que essa pessoa tenha muito interesse em crescer na graça, porque ela não sabe de tais questões, porque lhe parecem loucura. Paulo diz isso em 1 Coríntios 12:14. Aquele que é carnal, ele não compreende as coisas de Deus. O espiritual, não. Ele as compreende. Ele as deseja. Ele ama o Senhor de fato. Porém, no caso, irmão, de todo aquele crente que realmente se empenha pelo próprio bem da sua alma e que tem fome e sede de justiça, tais perguntas chegam até ele com um poder penetrante em sua alma e o desperta de fato. Será se estamos fazendo progresso na fé cristã? Estamos crescendo nessa graça? A gente percebe que o tempo está se escoando rapidamente, passando muito rápido. A nossa vida é muito breve aqui nesse mundo. A vida está se esvaindo depressa demais, irmãos. E o dia em que a realidade do nosso cristianismo será provada, testada, está próxima. Está bem próxima. Está se aproximando cada vez mais. Quando então será de fato averiguado se o que nós estamos construindo está sobre a rocha ou sobre a areia movediça da dúvida, da superficialidade, do pragmatismo, de tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus e que o aborrece. Então nós devemos, primeiramente, ao ler a palavra de Deus, em especial o verso 18, no qual quero me deter essa noite, tendo em mente o contexto do que esses irmãos estavam passando no primeiro século, que nós, que nascemos de novo dessa semente incorruptível, que nascemos e somos novas criaturas em Cristo Jesus, deve haver tal crescimento, porque ele deve ser uma realidade em nosso coração. Ele deve realmente existir em nós. E esse é o primeiro ponto que eu pretendo aqui, que eu proponho estabelecer, como Pedro diz. Esse crescimento na graça, ele deve realmente existir em nós como cristãos. E quando eu falo, em crescer em graça, tão somente eu me refiro, irmãos, no aumento em grau, na força, no poder e no vigor das graças do Espírito Santo, como já falei, implantado no coração de um crente pela fé. Que o seu arrependimento, que a sua fé, que a esperança desse crente, o seu amor, a sua humildade, o zelo para com as coisas de Deus, talvez apesar de pequena, mas deve estar crescendo, ou grandes, fracas, ou fortes, às vezes vigorosas, podendo talvez variar enormemente em uma mesma pessoa, em diferentes períodos de sua vida. Mas quando eu falo que uma mulher ou que um homem está crescendo em graça, eu dou a entender meramente que o seu senso quanto ao pecado está se aprofundando mais. O seu coração é cada vez humilde. Existe um amor crescente no seu coração quanto à pessoa de Cristo. Uma familiaridade, um apego fervoroso às Escrituras. Então a sua fé está se fortalecendo, a sua esperança está cada vez mais esclarecida e o seu amor está aumentando, a sua mentalidade espiritual está se tornando cada vez marcante na sua vida. Esse é o primeiro ponto. Deve haver no crente que nasceu de novo um crescimento na graça. Deve haver. E esse crescimento não se limita em si somente a uma piedade vazia externa.
Mas um coração que outrora, caído e cego no pecado, agora consegue se dirigir a Deus, às suas afeições para o Senhor, e tem sim um desejo de obedecer, de viver para a sua glória. Então nós devemos, como Paulo diz em 2 Timóteo 14, provai-vos a vós mesmos se estáis na fé. Testai a vós mesmos, se não é que já estáis reprovados. E o crente no qual trabalha pelo bem da sua própria alma, que ama o Senhor e que nasceu dessa semente incorruptível, ele tem fome e sede de Deus. Ele ama o Senhor Jesus. Ele procura averiguar, todo movimento, todo culto, toda igreja, não pautado no seu emocionalismo ou naquilo que aquela igreja o oferece, mas se de fato essa igreja vive para glorificar o Senhor, para manifestar a Cristo. Nós precisamos entender, irmãos, que esse crescimento na graça, ele agrada a Deus. Talvez a gente pode até ter uma percepção mais profunda do nosso pecado, achar algo meio estranho, um pecador como nós, agradar o Senhor, o Criador dos céus e da terra, aquele que nos fez e que trouxe todas as coisas à existência pelo poder da sua palavra. Sem dúvida pode parecer maravilhoso que algo feito por criaturas como nós possa dar prazer ao Deus Altíssimo, aquele que não peca. Porém, assim não acontece com os seus filhos. Porém, assim acontece com aqueles que são habitados pelo Espírito Santo do Senhor. E as Escrituras aludem a um tipo de conduta que agrada a Deus, em 1 Tessalonicenses 4:1. As Escrituras também se referem a sacrifícios com os quais Deus se agrada e se apraz, em Hebreus 13:16. Deus tem prazer no seu povo, especialmente quando o seu povo cresce na graça. A gente pode ter aqui a ideia do lavrador, ou de qualquer agricultor, de alguém que cuida de horta, que já teve a oportunidade de trabalhar na agricultura ou no plantio. Um agricultor que gosta de ver as plantas nas quais ele investiu o seu trabalho, e o Diácono Ulisses pode muito bem também falar sobre isso. Aquele que investe no seu trabalho, em especial no seu plantio, na sua horta, ele terá prazer em investir e ver a sua horta, o seu plantio florescendo e dando fruto, produzindo fruto. Mas ele ficaria certamente desapontado, entristecido, se essas plantas começassem a definhar, a não produzir e parassem de crescer. E ora, irmãos, o que foi que disse o nosso Senhor pessoalmente? Ele diz: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. É uma contradição de termos para um crente, como a gente vê nas Escrituras, e se diz cristão, e diz que nasceu de novo, e não dá fruto. Jesus diz que aquele que está em mim, esse dá muito fruto. Ele evidencia que nasceu dessa semente incorruptível pelos frutos. É assim que se conhece um cristão. Uma pessoa que amava a mentira, amava aquilo que Deus odeia, e que foi transformada e que ama aquilo que Deus ama. E aborrece aquilo que Deus aborrece. Então o Senhor, ele se apraz, ele se agrada no seu povo que está crescendo em graça. Talvez Pedro, muitos pensam, teria que ser um pouco mais tranquilo com aqueles irmãos, tendo em mente o que eles estavam passando. Muitos deles, tendo costurado em sua pele couro de ovelha, para que fossem comidos pelos leões. Muitos soltos no Areópago ou em Roma, no Coliseu, para serem comidos por leões, por amor a Cristo. A nossa geração nós não conseguimos nem tentar pensar nisso e assimilar isso ao que nós vivemos. E eu não estou aqui fazendo apologia que nós sejamos perseguidos em nossos dias, porque Deus se agrada que seu povo tenha tal liberdade. Mas ao ver isso nesses irmãos e perceber o contexto em que eles estavam vivendo, de perseguição, de morte, e serem chamados a uma comunhão mais intensa com Deus,
a testarem se de fato eles foram vocacionados, chamados, eleitos pelo Senhor, como Pedro também vai fazer isso várias vezes no capítulo 1 da segunda carta. A que eles testificassem acerca da sua vocação, se de fato eles haviam sido eleitos pelo Senhor em Cristo Jesus. Então, irmãos, deve haver esse crescimento e Deus se agrada desse crescimento em seu povo. E eu acho interessante que há sinais desse crescimento da graça em nosso coração. Existem sinais que evidenciam, que marcam a nós e que evidenciam que nós estamos crescendo nessa graça. Existem sinais por meio dos quais o crescimento na graça ele poderá ser reconhecido também em nós. Como alguém pode reconhecer se está crescendo na graça ou não? E nós podemos responder essa pergunta, em primeiro lugar, observando como que nós somos juízes muito deficientes sobre a nossa própria condição espiritual. E que aquele que vivem ao nosso redor verdadeiramente nos conhecem, o sabe. Nós somos juízes muito débeis acerca da nossa própria condição. Nós nos pautamos na nossa autojustiça, na nossa autopiedade e achamos que nós somos impecáveis. Nosso juízo, às vezes, é débil quanto à nossa vida espiritual. É deficiente sobre a nossa própria condição espiritual. Com frequência, aquele que nos conhece melhor do que nós mesmos, eles veem e podem contemplar como que nós vivemos. Porém, também nós podemos responder essa pergunta, sobre reconhecer esse crescimento na graça, que há certos grandes sinais e características do crescimento na graça, que sempre que virmos esses sinais, teremos encontrado de fato uma alma que cresce. Uma alma que de fato foi feita uma nova criatura em Cristo. E que eu acho impactante sobre um desses sinais, como eu falei, acerca da humildade. Uma humildade crescente no coração. Porque um homem e uma mulher cuja alma está crescendo, ele possui uma maior percepção da sua própria indignidade e da própria pecaminosidade do seu próprio coração. A cada ano que passa, ele percebe a sua indignidade e a pecaminosidade do nosso coração. Ele se dispõe a dizer juntamente com Isaías no capítulo 6, ao contemplar a santidade do Senhor: ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Ou como Davi, no Salmo 22, mas eu sou verme e não homem. Ou como Isaías, que diz que as nossas justiças são como trapo de imundícia. Quanto mais um crente ele se aproxima de Deus, quanto mais uma mulher ou um homem que nasceu de novo experimentou o poder do Evangelho em sua alma, quanto mais ele se aproxima desse Deus e percebe a santidade, as perfeições de Deus, mais ele se tornará sensível em relação à sua própria indignidade e imperfeições. Quanto mais o homem chega e percebe a santidade de Deus, mais ele tremerá suas pernas. E mais ele perceberá a sua indignidade. E com o pecador, de fato, ele o é. Então é o oposto do que muitos evangélicos creem. Não é se encher da autojustiça porque eu sou crente, agora estou quitado. Agora, como muitos dizem, tem a ousadia de dizer que passa o dia inteiro sem pecar. É algo assustador. Mas o que a gente percebe é que quanto mais nós conhecemos a Deus, quanto mais nós estamos familiarizados com os seus atributos, com as suas perfeições, com a sua justiça e santidade, quanto mais percebemos e averiguamos, é como que um espelho, mais a gente percebe a nossa feiura, o nosso pecado. Por isso que muitos não conseguem ver o seu pecado. E aquele que não identifica o seu pecado, é evidência que ele está a passos largos do Senhor e da sua presença. Estar próximo a Deus e ver a santidade de Deus implica nisso. Em uma humildade crescente, perceber a sua indignidade e a sua pecaminosidade, bem como as suas imperfeições. Por isso que o crente é aquele que mais ora uma oração de confissão, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador.
Senhor, tu és santo e eu sou verme. Nós poderíamos dizer também como salmista. Então a humildade é crescente no seu coração. É crescente. Ele se torna alguém mais humilde, ele percebe quem ele é de fato e o que Deus fez em sua vida, em sua alma. O que Deus está realizando na sua alma, em sua vida. Humildade crescente. Outro sinal importante no crescimento da graça e que evidencia que nós estamos crescendo nessa graça é a fé e o amor constantes e crescentes no Senhor Jesus Cristo. Não existe nada mais impactante para nós, nos termos de leitura para um cristão, do que os 4 evangelhos, a biografia acerca de Cristo. Da sua prefiguração e tipificação no Antigo Testamento, e nós olharmos para isso e podermos perceber a beleza do Senhor Jesus, como revelada nas Escrituras. Então esse amor a Ele, essa fé nossa, ela é crescente no Senhor. O homem que está crescendo, a cada ano que passa, ele encontra mais razões para descansar em Cristo, regozijando-se cada vez mais no fato de que tem um tão grande Salvador. Um tão grande Salvador. Porque a nossa fé se agarra a Cristo. Agarra-se à expiação que há em Cristo. E isso funde esperança em nós. De saber que o nosso Mestre, mesmo sendo perfeito, Filho de Deus, morreu no nosso lugar, assumindo a nossa condição. Morrendo em nosso lugar. Tomando a nossa posição de pecador. Pagando a nossa dívida para com o Pai. Ressuscitando por causa da nossa justificação e nos dando a certeza que Deus receberá o seu sacrifício. Isso infunde esperança em nós. Isso faz com que o nosso amor e fé em Cristo seja mais crescentes, seja fomentado em nosso coração. Porém, à medida, irmãos, em que determinado homem ou mulher está crescendo na graça, ele também vai percebendo milhares de aspectos na pessoa de Cristo, que a princípio, no início da fé, nem ao menos ele sonhava em ver. A cada momento, a cada tempo que ele é exposto à pregação do Evangelho, à palavra de Deus, ele vai percebendo a beleza do seu Senhor e do seu Salvador. Talvez aspecto esse que muitas vezes nós no início nem imaginaríamos que poderíamos ter. Então o seu amor, seu coração, as suas intenções, olhando para Jesus, tendo Ele como o nosso amado, o amado de nossas almas. Aquele que em seus ofícios, bem como nosso substituto, intercessor, sacerdote, advogado, médico, pastor e amigo, vão se desdobrando diante da alma que cresce de uma maneira indescritível. Para o crente, não ter Jesus não faz sentido. A vida cristã sem Cristo não faz sentido. Uma igreja que não proclama Cristo e as suas insondáveis riquezas, que não vive para glorificar a Cristo, né, como eu falo na congregação, ela deve fechar as portas. Porque nós não brincamos de igreja. Não existe isso de brincar de cristão. Ou de se manifestar muitas vezes como crente Raimundo. Nós fomos chamados como povo eleito do Senhor para manifestar a sua glória, para que Deus seja conhecido através de nós, para que Ele seja glorificado na igreja. E esses são sinais, tanto a humildade quanto a sua fé, crescentes no Senhor Jesus. São sinais de que nós estamos crescendo em graça, crescendo em Cristo. Nós temos uma geração muito imediatista, nós temos uma geração muito delicada. E alguns assuntos ou temas, e a gente vê muito pregador com medo de pregar a verdade em nossos dias, porque se pregar isso, ofende aqueles. Porque se eu pregar essa coisa, ofende o outro grupo. Nós somos chamados para pregar a verdade de Deus e anunciar essa verdade aos homens. Nós não devemos temer, mas devemos proclamar a palavra do Senhor na autoridade do Espírito Santo.
e anunciar essa verdade que cremos. Nós não podemos estar em cima do muro diante de um mundo tão relativista que vivemos. E às vezes conversar com as pessoas desse século é algo horrível, é como pisar em ovo. Se tocar nesse assunto aqui, não dá. É um clima complicadíssimo, porque é uma geração muito delicada, uma geração inclusiva, com igrejas inclusivas, com falsos pastores e falsos crentes que financiam tudo isso. Então nós devemos, ao olhar para o nosso coração, para o nosso íntimo, e perguntarmos a nós mesmos, estamos crescendo nessa graça? Quando alguém fala de Cristo e quando nós em nossas conversações falamos sobre Ele, o nosso olho brilha. Quando o pastor prega que nós éramos os pecadores, distante da presença de Deus e já prontos a serem condenados pela sua ira, mas quando ele expõe a gloriosa obra de Cristo, será se há amor de fato quando a ouvimos? Os nossos olhos brilham ao ouvir o Evangelho? Deve haver esses sinais em nosso coração, de acordo com as Escrituras. Um amor crescente em relação a Cristo, uma fé crescente em relação ao Senhor Jesus Cristo, uma humildade crescente diante de Deus, percebendo a sua perfeição e a sua santidade. E uma outra marca também que eu quero destacar é quanto à nossa santidade e a nossa vida de conversação, que também gradualmente se tornará mais amadurecida. Porque muitos crentes se contentam em viver na superficialidade, em ter uma vida somente marcada pela uma formalidade dominical, pela uma religião dominical, domingueira. Ao domingo, domingo e para a igreja. Não há aquele ímpeto, aquela alegria como salmista que diz, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Parece que tem que empurrar para viver a fé, tem que, né? Enquanto que um crente deveria ter prazer, contar as horas, o dia, para que chegue o dia do Senhor, para que juntos, como igreja, louvarmos a Ele, sermos expostos à Sua palavra e procurarmos, ao finalizar a liturgia do culto, vivermos a liturgia da vida para a Sua glória. Porque nascer de novo e ter a sua alma crescendo em graça implica uma vida de santidade e pureza, uma vida acompanhada de santificação, onde o Espírito de Deus nos habilita, nos capacita, e nós crescemos gradualmente em santidade diante do Senhor. Vivendo uma vida separada do pecado, podando o pecado do nosso coração, mudando a nossa vida e a conformando à vontade de Deus. O homem cuja alma está em crescimento, ele adquire um maior domínio sobre o pecado, sobre o mundo e sobre o diabo. Deus nos outorga poder para vencer o nosso pecado, para vencer o diabo, para vencer as concupiscências do mundo, a soberba da vida. Esse crente, ele é sempre mais vigilante sobre a sua própria conduta em cada aspecto da sua própria vida. Esse homem ou essa mulher é o que mais se esforça por estar conformado sempre à imagem de Cristo, em todas as coisas que seguem. Tanto como o seu exemplo pessoal, como Cristo, tendo Cristo como seu exemplo pessoal, como em todos os seus âmbitos relacionáveis no qual ele vive, seja dentro de casa, seja fora de casa, no trabalho, para que Cristo seja glorificado em sua vida. Não num apego legalista, mas como que algo voluntário, manifesto, sem muito esforço. Porque a graça e o Espírito Santo de Deus está operando na sua alma, na sua vida. Então Deus nos outorga poder para vencermos o pecado e vivermos uma vida de santidade. Pedro diz na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 15 e 16, se é santo aquele que vos chamou, sede vós santo também em toda a vossa maneira de viver, porque escrito está, sede santos, porque o Senhor teu Deus é santo. Então ele é mais vigilante quanto à sua própria conduta. Nós, por natureza, por causa do pecado, somos muito ávidos a sermos juízes dos nossos irmãos.
e percebermos com tanta rapidez o pecado do nosso próximo. Né? A gente é um juiz maravilhoso quanto aos pecados do próximo, dos nossos irmãos. Não, fulano fez, condenou inferno para ele. Já era. Pecado. Mas agora quando é para nós? Porque a máxima do legalismo é isso. A máxima do legalismo é exigir dos outros aquilo que você não faz. Isso é ser legalista. Exigir aquilo que você não vive. E nós somos ávidos a julgar os outros. Mas a gente coça os lábios. E às vezes, de forma ímpia, esperamos até, eu vou esperar que agora, né, ela cai, ele cai. É agora que ele cai de fato. Enquanto que deveríamos ser apoio pastoral dos nossos irmãos. Como o autor aos Hebreus diz no capítulo 6. Exortando-vos uns aos outros pelo tempo que se chama hoje, para que cada um de vós não seja enganado pelo engano do pecado. Pastoreando-vos mutuamente uns aos outros, cuidando mutuamente uns dos outros com graça, com misericórdia, sabendo que podemos ver o operar de Deus em nossas vidas e o agir do Espírito Santo em nossos corações. Então, a pessoa que está crescendo em graça, ela manifesta uma vida de santidade e percebe o seu próprio pecado. As suas conversações que antes eram banais, mundanas, ímpias, agora são marcadas por palavras de sabedoria, advindas da palavra de Deus e pela familiaridade que ele tem com a palavra de Deus. Você conversa com um crente o dia inteiro e às vezes ele fala de tanta bobagem, não cita o nome de Cristo, de Jesus. Não cita um verso. Muitas vezes tem vergonha de se manifestar como crente, como cristão. E essa é a realidade que vivemos. Porque temos medo de muitas vezes tornar a nossa fé pública, enquanto que deveríamos veementemente anunciar essas verdades que cremos, para que outros também sejam alcançados. Então as nossas conversações são mais maduras. Existe prazer em conversar-se com um determinado crente que está crescendo em graça. Não, mas é tão bom o tempo que eu passo com um determinado irmão. Há tanta graça, há tanta sabedoria. Quanto que eu aprendo da palavra de Deus. Quanto que eu vejo de Cristo nessa pessoa. Quanto que é bom estar com essa pessoa, gastar tempo com essa pessoa. Porque ela evidencia Cristo no seu falar, na sua vida. Ele esquece das coisas que para trás ficam. E ele prossegue para o que está adiante. Fazendo com que o seu contínuo alvo seja sempre avançado, superior, progressivo, olhando para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Porque na terra, ele anseia e almeja ter uma vontade totalmente coerente com a vontade de Deus, com a sua palavra. O seu principal objetivo no céu, além de estar na presença de Cristo, é a completa separação de todo o pecado. Não é somente porque vai estar lá numa nuvenzinha tocando uma harpa, como é a ideia de céu que muitos o têm hoje. Mas é porque a presença do pecado será extirpada. Ele estará com Cristo para todo sempre. Ele estará com o Senhor. Então ele já experimenta isso e almeja isso agora na terra. Além de, pela graça do Senhor, fazer da sua vontade coerente com a vontade de Deus. Também, bem como seu objetivo no céu, ter Cristo, estar na presença de Cristo e ter a completa separação do pecado. É uma vida marcada por santidade, por conversações maduras, de fato espirituais. A gente percebe, irmãos, eu olho isso na minha própria experiência, que muitas vezes, por causa do modo como do contexto em que nós vivemos hoje, nessa secularização, essa pós-modernidade, certo que a gente tem que proclamar o evangelho com sabedoria.
O contexto no qual Pedro viveu é totalmente diferente do nosso. Vestimentas, palavras, linguajar. Só aquilo que Deus o inspira, né, como vemos em sua carta, permanece inalterado. Inalterado e válido para todo sempre, para a nossa própria instrução. Então nós, ao buscarmos firmeza na palavra do Senhor, ao não decair, como ele diz, decaiais dessa firmeza na palavra do Senhor, para que não sejais enganados pelo erro desses subordinados, desses falsos profetas, precisamos crescer nessa graça e gradualmente no conhecimento de Cristo. Não faça com que sua vida não valha a pena viver neste mundo. A nossa vida só tem sentido quando ela tem Cristo. Quando de fato Cristo é o centro da nossa vida. O nosso ego, o nosso eu deve ser destronado para que Cristo viva em nós. Paulo diz, não sou mais eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. E a vida que eu tenho agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que morreu e que entregou a si mesmo por mim. Então nós precisamos ter cuidado quanto a um regresso na caminhada espiritual e progredirmos gradualmente na presença de Deus. E é interessante também que o zelo e a diligência desse que cresce em graça, especialmente pelas almas, são visíveis. Porque o crente que foi alcançado pelo Evangelho, ele não guarda para ele mesmo. Ele fica, avidamente ansiando anunciar para os seus parentes e amigos o que Deus fez em seu coração, em sua vida. Então deve haver esse zelo também, diligência, quanto ao fazer o bem pelas almas dos indivíduos. Porque o indivíduo que realmente está crescendo, ele se interessa mais intensamente pela salvação de pecadores. Cada ano que passa, ele anuncia, ele evangeliza, ele testifica de Cristo. Ele chora pelas missões na própria pátria e também no estrangeiro. Ele se esforça, ele financia, ele ora para que Cristo seja conhecido em todo o mundo e manifestada a sua glória em todo o mundo. Ele não cansa de fazer o bem, só porque cada esforço seu não obtém o sucesso desejado. Então ele persiste, ele continua, ele ora incansavelmente pelas almas daquele que vive ao seu derredor, bem como por aqueles que ele não conhece. O alvo de uma igreja é glorificar a Deus, bem como o alvo de todo crente. Mas uma igreja que não se dedica a proclamar o Evangelho e a alcançar os perdidos também, ela falha em sua missão. Nós somos chamados, e essa é uma evidência que nós também crescemos na graça. É o nosso amor diligente e zelo pelas almas daqueles que estão perdidos. De alguma forma, fazer com que Cristo nasça neles. Pelo poder da palavra, pelo agir do Espírito Santo de Deus. Eu acho que um dos sinais definitivos do declínio espiritual é o interesse cada vez menor pelas almas alheias e pela expansão do reino de Cristo. Quer alguém saber se está crescendo na graça? Examine a si próprio para ver se sente um interesse crescente no tocante à salvação das almas perdidas. O desejo por aqueles que estão ao próximo de nós sejam salvos. É crescente, é nutrido pelo Espírito Santo do Senhor. E esses são sinais que evidenciam esse crescimento na graça, né? No qual Pedro exorta aqueles irmãos a que cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E ele finaliza aqui com uma doxologia. A ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então nós vimos que deve haver uma realidade no tocante ao crescimento da graça, que há sinais nos quais Deus mostra em sua palavra que evidencia que nós estamos crescendo em graça, e Deus também em sua palavra estabelece meios nos quais nós podemos nos apegar para crescer em graça. E eu quero aqui destacar dois meios,
né? A gente sabe também dos sacramentos, que são meios que Deus estabeleceu, o batismo, Santa Ceia, para o crescimento na graça. Mas eu quero destacar 2 meios, que é a palavra de Deus e a oração. O crente, ele não pode viver sem a palavra. O crente, ele deve nutrir uma familiaridade com as Escrituras, porque nela está contida a vontade de Deus, a história da redenção, da salvação, está contida nas Escrituras. Não há atalho, irmãos, para a santidade. Não tem como o crente viver sentado, de braços cruzados, esperar ser santo sem fazer nada. Por isso Deus estabeleceu meios para que nós utilizemos, para que nós cresçamos nessa graça. E a palavra de Deus é um deles. Que você possa nutrir uma leitura diária com as Escrituras. Não somente por ler, mas por buscar aumentar essa comunhão com o Senhor, para conhecer de fato a vontade de Deus. Tem gente que passa a semana inteira, o mês inteiro sem pegar na Bíblia, e muitas vezes só ouve e lê a Bíblia no culto. Como que você pode vencer o pecado? Como que você pode vencer o diabo e as concupiscências do mundo, do seu próprio coração, se não dedicamos tempo com as Escrituras, com a palavra de Deus? Porque as Escrituras nos revelam a melhor forma de vivermos, a mais vantajosa maneira de sofrermos e a maneira mais nobre de morrermos, como diz o puritano John Flame. Que nós possamos nos apegar à Bíblia com todo o nosso ser, sabendo que toda a fonte da nossa santidade, que a fonte, da nossa santidade é Cristo. Que Cristo, ele é a fonte da nossa santidade. Que estejamos familiarizados com o que ele disse, com o modo que ele viveu, com o modo que ele se manifestou, conversou, orou, teve zelo. Que tenhamos essa familiaridade com a palavra de Deus, bem como a oração. A gente tem hoje em dia um povo que não ora mais. Nós somos marcados hoje por uma apatia espiritual, uma indiferença espiritual. Muitas vezes a nossa oração é limitada a 3 segundos de cabeça para baixo, enquanto que a nossa vida inteira deve ser uma vida. Orar sem cessar, as Escrituras o dizem. Nós devemos ser pessoas que oram, que têm uma familiaridade com Deus. E muitas vezes queremos vencer o pecado usando armas carnais, enquanto que deveríamos usar os meios que Deus estabeleceu em sua palavra. E a oração nos santifica, a oração nos dá força para vencer o pecado. A oração faz com que nós nos conformamos mais à vontade de Deus, à vontade soberana do Senhor. E eu quero finalizar aqui falando acerca da nossa breve vida, tendo em mente esse crescimento na graça. E talvez você que está visitando essa noite não foi alcançado pelo glorioso Evangelho de Cristo, ou talvez não sabe o que ele significa. Nós entendemos que um Deus justo e santo, que deveria punir pecadores à condenação eterna, enviou seu Filho a esse mundo mau. O seu Filho que se encarnou, que mostrou a sua glória. E nós, como João disse, vimos a sua glória, apalpamos a palavra da verdade. Que morreu por causa dos nossos pecados e que ressuscitou por causa da nossa justificação. Aqui você se volte para Ele, aqui você não terá força nenhuma para vencer o mal do seu coração, o pecado do seu coração, se a sua vida não estiver envolta em Cristo. Se a sua fé não se agarrar a Ele constantemente, veementemente. A nossa vida é marcada pela fé. E a fé não é um salto no escuro. A nossa fé é racional. Nós compreendemos e entendemos pelo Espírito Santo claramente a vontade de Deus para as nossas vidas, pela aplicação da palavra em nosso coração. Então nós entendemos que a nossa vida é muito breve, que não tratamos de assuntos corriqueiros no tocante à alma eterna dos homens, mas falamos de vida eterna, falamos de salvação da alma, e de que todos nós, como diz o autor aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, todo homem quando morre segue-se o juízo. Estaremos diante do Senhor.
para prestar conta de tudo o que nós fazemos. Mas o profeta o diz, o apóstolo Paulo também o diz, repetindo a palavra do profeta Isaías: eis aqui o dia aceitável, eis aqui o dia da salvação, eis aqui o dia de se voltar para o Senhor com arrependimento e fé genuíno. É hora de nós deixarmos de viver uma vida pautada nos nossos caprichos e tornar a nossa vida coerente com a vontade de Deus. E aqui eu quero encerrar com as palavras de John Charles Wiley. Ele diz no seu livro Santidade que tudo está ficando mais velho. Nós e o mundo estamos envelhecendo. Mais alguns poucos verões, uns poucos invernos, mais algumas poucas doenças, algumas tristezas, mais alguns poucos casamentos, mais alguns poucos funerais, mais algumas poucas reuniões, mais algumas poucas despedidas. E então, o que se sucederá? Ora, a grama estará crescendo na superfície de nossas sepulturas. Assim não seria conveniente examinarmos o nosso íntimo, apresentando à nossa alma uma indagação simples: estamos avançando no que diz respeito à nossa fé em Cristo? E aos fatores que se referem à nossa paz, à nossa grande questão da santidade pessoal de vida? Estamos crescendo à imagem e semelhança de Cristo? Estamos vivendo com os pés na terra, mas com a mente na eternidade, buscando as coisas lá do alto, lá de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus, o Pai? Cresçamos em graça, irmãos. Creiamos que Cristo, Ele é a única fonte de santidade. Apegue-se a Ele, creia nele, viva para Ele, viva intensamente para Cristo. E procure fazer não outra coisa no mundo, senão manifestar a sua glória. Que Deus em Cristo nos ajude, que Deus em Cristo nos fortaleça, que Ele nos guie pela sua palavra, nos encoraje, nos dê ânimo para vivermos nesse mundo mal para a sua glória. Amém?